Olá, aluno. Aqui quem fala é o professor Júnior Souza. Hoje nós vamos dar início aqui à nossa segunda aula, que são as propriedades das raízes, tá? Sou professor Júnior, formado em matemática, e eu vou, não vou explicar todas as propriedades de uma vez, até para não confundir. Então eu vou fazer aulas curtas explicando cada propriedade, tá? Então hoje nós vamos falar da primeira propriedade. Já vou colocar na tela para vocês aí. Então vamos lá. A nossa primeira propriedade de raiz que nós vamos falar hoje é justamente essa aí. Vou ler para vocês. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Tá? Não se preocupem, parece um pouco difícil de entender, mas já vou explicar para vocês. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Eu vou fazer agora a representação gráfica para que vocês possam ver e logo em seguida nós vamos para os exemplos. Prontinho, alunos, essa aqui é a representação gráfica, tá? Para que a gente possa entender o que acabamos de ler, tá? Então, você tem a raiz enésima, que pode ser qualquer número, né? Raiz quadrada é com 2, raiz cúbica é com 3, raiz quarta é com 4, onde está esse índice, né? Se você não sabe o que é índice, radical, radicando, isso aí eu falei na aula passada, tá bom? Só dá uma olhadinha na aula passada lá para que vocês possam entender. Mas vamos lá. É a raiz enésima, que é esse primeiro n menor aí, tá? A raiz enésima de um número, que é o x elevado à enésima potência, nos dá o resultado que é a própria base do radicando, né? A própria base do radicando aí que vai ser a nossa raiz, tá certo? Então nós vamos aqui agora aplicar um exemplo para que vocês possam entender melhor, tá bom? Essa é a representação gráfica do que acabamos de ler. Então vamos lá, alunos. Nós temos esse exemplo aí que é a raiz quadrada de 49, tá? Então, como eu expliquei, no índice ali não tem o número, porque quando é o número 2, não precisa escrevê-lo, ele fica implícito, tá? Então, no caso, se for a raiz quadrada de 49, possivelmente não vai ter o número 2 ali. Ele vai estar implícito se sabe que é a raiz quadrada. Então, quando você for trabalhar com uma raiz quadrada, você vai pegar um número parecido com esse, né? Raiz quadrada de 49, né? Aí, professor, onde é que eu aplico aquela regra que o senhor acabou de mostrar? É muito simples. Nós temos que fatorar primeiro esse 49 para que a gente possa chegar naquela regra que a gente acabou de ver lá, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fatorar aqui o 49. Vou fatorar aqui para vocês. Só um minuto. Prontinho, fiz a fatoração aqui para vocês poderem entender. Então, 49, ele dividido por 7, ele vai dar 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. E aqui nós encerramos essa fatoração. Então, você pode ver que o 7 ele se repetiu duas vezes. Ele foi multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, esse 7 aqui, após a fatoração, nós percebemos que ele é um 7 ao quadrado. Tá certo? Então, agora nós chegamos naquele ponto daquela propriedade. Tá bom? Agora, nós vamos aplicar esse 7 ao quadrado lá dentro daquela raiz que a gente acabou de ver. Lá dentro do radical, melhor dizendo, que a gente acabou de ver. Então, como vocês podem perceber, a raiz quadrada de 49, né, é igual à raiz quadrada de 7 ao quadrado, tá certo? 7 ao quadrado, pessoal, é mesmo que 49, tá? Então, eu só fiz uma substituição. 49, ele foi fatorado e ele ainda continua dentro da raiz como sendo 7 ao quadrado, tá certo? Então, nós vamos lembrar que nós temos um 2... aqui onde é o índice, tá? Não precisa escrever, mas tá aí. Ele fica implícito quando ele for raiz quadrada. Então, essa aqui, gente, é a propriedade que nós estávamos falando anteriormente. Quando o índice ele for o mesmo número do expoente do radicando, vocês estão vendo que o radicando é o número 7. Quando o índice ele for igual, tá? O que acontece? A raiz vai ser a própria base do radicando. Ou seja, vai ser o 7. Então, essa propriedade, gente, é simples, é só isso, tá? É só isso. Logicamente, nós estamos trabalhando com raízes quadradas exatas, né? Então, assim, vamos um pouco mais para frente trabalhar com raízes quadradas que não sejam exatas para que vocês também possam entender como funciona essa parte, tá? Mas a propriedade que eu tinha para passar para vocês hoje é essa, tá? Onde sendo o índice igual ao expoente do radicando,
a raiz vai ser a própria base do radicando, tá? Então, vocês podem ver, quando eu tinha 49, eu não tinha, ele estava elevado a 1, certo? Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei fatorá-lo a fim de conseguir chegar a esse expoente 2, a fim de igualar o expoente ao índice da raiz. Igualamos, chegamos no processo final da nossa operação, que agora é só tirar a base do radicando, que é a própria raiz, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido essa nossa primeira aula, nossa segunda aula sobre raízes, tá? Vou montar outras aulas falando de outras propriedades, mas que fique bem claro, né? Não vou fazer uma aula muito grande, mas vou deixar falar de pouquinho especificamente para que vocês possam entender melhor, tá certo? Então, se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, isso dá uma força muito grande pra gente, tá bom? Deus abençoe a todos.